Bom, boa noite a todos. Prazer estar aqui de volta para falarmos sobre o Evangelho, falarmos sobre as lições que o Cristo nos deixou, que nos auxilie muito na nossa jornada, né? O caminho para a nossa melhoria, o caminho para a nossa salvação. Começando hoje com as questões do Livro dos Espíritos, questão 89 e 89A, em que Kardec pergunta: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Quando nós sabemos que o nosso corpo é eterno, que nós somos espíritos estagiando aqui na Terra, já surge essa pergunta, né? Então, como eu me movimento quando estou no plano espiritual? Eu gasto muito tempo? É tão penoso quanto o nosso corpo material para se locomover? E os espíritos respondem: sim, mas fazem-no com a rapidez de um pensamento. E é difícil para a gente entender como assim o espírito ele se movimenta na rapidez de um pensamento. E Kardec ele vem e faz essa pergunta consequentemente. O pensamento não é a própria alma que se transporta? E os espíritos respondem: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma que pensa, quem pensa, o pensamento é um atributo. Aqui ele mostra que o pensamento é um atributo do espírito. E não a mesma coisa, não se confundem o espírito e o pensamento, é um atributo, mas conforme o espírito pensa em algum lugar, ele pensa estar em algum lugar, ele se transporta até lá. E nós podemos fazer esse paralelo com nós, né? Quando nós escutamos: aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Às vezes nós estamos presentes aqui na palestra, mas o nosso pensamento está nos problemas do cotidiano, está nos problemas do nosso serviço, da nossa casa. Nós não estamos aqui de fato aprendendo e escutando as lições, fazendo com que o Evangelho faça morada em nossos corações. Estamos aqui com a matéria está aqui, densa, presente, estamos sentados, estamos na reunião, mas muitas vezes, por nossas imperfeições, nosso pensamento vagueia e vai para longe. Então devemos manter vigilantes, orando e vigiando, para aqui estar de corpo e espírito, fazendo esse momento aqui, esse tempo aqui, de 1 hora, meia hora, esse tempo que nos é exigido, estar aqui e aproveitar ao máximo, porque sempre falamos, né, que é um ambiente previamente preparado. Os espíritos já estão há um tempo aqui preparando, sabendo das necessidades de cada um, sabendo que nós aqui estaríamos, e é o momento propício para eles alcançarem os nossos corações. Abre-se um canal até eles. Então nós devemos aproveitar, estar aqui não só de corpo, mas espírito também, fazendo esse esforço, essa vigilância contínua para aqui estar e aproveitar as lições. Fazer com que nosso momento aqui não seja só uma chuveirada energética. Eu sempre gosto de usar esse termo, porque nós estamos aqui, recebemos o amparo, recebemos o lenitivo, entramos na Câmara de Paz, tomamos o paz, nossas aflições, nossos desequilíbrios são atendidos, mas do portão para fora já volta todos os desequilíbrios, todos os problemas, todas as preocupações. Então devemos fazer com que, além dessa energia, esse reequilíbrio, a lição do Evangelho possa introjetar realmente. E ao sair daqui, continuemos com esse equilíbrio, continuemos com essas vibrações. Que possamos, ao sair daqui, ser reconhecidos por seguidores do Cristo pelo rastro de luz que deixamos, pelas obras de bem que nós fazemos, por nos comportarmos como cristãos, aonde nós estivermos, com quem estivermos, dando exemplo nos nossos atos. Lição do Evangelho que me cabe na noite de hoje, capítulo 24, não coloqueis a candeia sobre o alqueire. No item 11 e 12, os sãos não têm necessidade de médico. Aqui uma anotação do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 10, 11 e 12. Esse versículo do Evangelho é muito interessante para as nossas vidas e vem um pouco de encontro com essa abertura, buscando a nossa sintonia com os ensinamentos do Cristo. Ele pega ali uma anotação de Mateus, vale a pena nós lermos, refletirmos
buscarmos a contextualização, a história do como se passou, dos personagens que eles se encontravam, para entendermos na profundidade. Porque como todas as lições do Cristo ele deixou toda a sua trajetória nesses 3 anos de apostolado que ele teve, todas as falas, todos os ensinamentos, ele deixou através de parábolas, de frases, que ao primeiro momento, quando você lê essa frase, você consegue ali arranhar ali na casca algumas coisas importantes para o nosso dia a dia. Mas só quando nós começamos a nos aprofundar e vamos entendendo a grandeza que são essas mensagens. Nós precisamos sentar, estudar, dentro das nossas limitações e com o auxílio daqueles espíritos que passaram aqui pela Terra e que ainda se encontram, que têm uma capacidade de interpretação maior, de compreensão maior e compartilham esse ensinamento conosco. Hoje a internet nos possibilita isso. Temos uma vasta literatura espírita com Chico, com Divaldo, que psicografou vários livros que exemplificam ainda mais, aprofundam ainda mais. Então nós precisamos ter esses subsídios em nossas mãos e nós também fazermos a nossa parte. Quando Mateus traz essa anotação, Jesus estando à mesa na casa desse homem Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Que os fariseus, tendo visto essa cena, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Então vamos entender essa cena. Voltando um pouco, Jesus ele estava ali fazendo uma refeição na casa de Mateus, mas vamos voltar um pouco dessa cena. Jesus ele foi a Cafarnaum e chegando em Cafarnaum ele visualizou um homem cobrador de impostos, o publicano. O publicano era uma pessoa odiada pelos judeus, porque ele era um judeu, ele professava a mesma religião, as mesmas crenças, só que ele foi escolhido pelos romanos para ser um coletor de impostos. Então, o judeu subjugado pelos romanos, ele era cobrado em impostos e, assim, vamos imaginar, hoje o imposto ele é revertido em serviços para a sociedade. Temos hospitais, temos escolas, creches, temos asfalto, muitas coisas que nós temos aí acesso com o pagamento de impostos. Naquela época, não tinha hospitais públicos, não tinham escolas, não tinha nada disso, era bem precária a situação. E esses impostos eram para manter a corte romana, para manter os luxos daquela corte, daquele povo. Então a revolta era muito grande, de um povo subjugado, preso, que tinha a obrigação de pagar impostos para o povo romano. E aí ele olhava um judeu, um conterrâneo, cobrando seus impostos. E a cobrança se dava da seguinte maneira: ele tinha ali uma margem que ele precisava cobrar, ele tinha ali um número X que ele precisava cobrar daquelas pessoas, e aquilo que ele cobrasse a mais era dele. Era para ele, para subsidiar a sua vida, para ter o custo da sua vida. Então o publicano ele tinha muito dinheiro, ele tinha uma vida abastada, ele tinha uma casa boa, ele tinha acesso a roupas bonitas. E para conseguirmos visualizar, quem já assistiu ou quem não assistiu, assista a série que tem dos Escolhidos, que retrata a passagem de Jesus escolhendo seus discípulos, as vivências. Lógico que não é uma retratação original do que aconteceu, mas pela crítica é o que mais se aproxima, e ele traz para a gente uma proximidade maior, porque temos essa dificuldade de visualizar aquilo que aconteceu, por ser há mais de 2000 anos, termos ali o contato com um texto que já sofreram algumas mudanças, mas eles estão sendo fiéis, o máximo possível, fiéis ali aos textos evangélicos. E Mateus, ele era um publicano. E ali nós conseguimos, na série, ver a retratação de como era a vida de Mateus.
Ele era odiado pelos pais, renegados pela sua família, odiados pelos discípulos que não conseguiam aceitar ali a presença, a escolha de um publicano para ser um discípulo. Então, Jesus ele chega a Cafarnaum, vê aquele cobrador de impostos, que até então chamava Levi, olha para Levi e fala: venha comigo, me siga, que eu vou até a tua casa hoje tomar uma refeição. E Mateus, sabendo da presença do Cristo ali, que corriam pelas ruas da cidade, pela boca do povo, que chegaria ali o Messias, o profeta esperado, aceita e vai seguir o Cristo, e naquela noite ele recebe ali a visita na sua casa. E ali, junto com Levi, que era o cobrador de impostos, aproximaram outros publicanos. E além desses publicanos, pessoas que não eram bem vistas pela sociedade, como as prostitutas, como os doentes, aqueles que eram estrupiados, que não tinham nenhuma condição de se sustentar, moradores de rua, pessoas que estavam em extrema dificuldade e ali se encontravam para compartilhar aquele momento com Jesus. Os fariseus, que eram os doutores da lei da época, vendo aquela situação, se horrorizaram, porque no costume, aquele que era considerado eleito, aquele que tinha esse rótulo, que era o eleito, que tinha um grau de pureza, ele não poderia se misturar com os impuros, e todas aquelas pessoas eram vistas como impuras. Então, os fariseus, que se colocavam num patamar superior, por seguirem corretamente os preceitos da sua religião, por seguir e estudar ali os preceitos da sua religião, olharam para aquela situação e se escandalizaram. E perguntaram: o mestre de vocês está ali tomando refeição com aquelas pessoas que são impuras? Como assim? Isso não pode ser aceito por vocês. E Jesus ele se antecipou porque ele tinha essa visão ampla. Jesus, um espírito mais puro que nós tivemos contato, o espírito crístico, ele não enxergava só a pessoa, só o momento, ele tinha uma visão ampla, ele enxergava além do que ali se encontrava. Ele tinha essa capacidade de escutar, de olhar para a pessoa e ver os seus anseios mais íntimos, não só ali o que a pessoa estava demonstrando e aparentando ali no momento, estava exteriorizando ali para as pessoas. Ele conseguia, em vários momentos ele deixou isso claro, mas ali ele escutou e se antecipou. Não são os sãos que precisam de médicos. E depois, eu vim para os pobres e estrupiados. Eu vim para aqueles que necessitam de mim. Aqui nós podemos ver, e é da decorrência do discipulado ali do Cristo, né, do tempo que ele passou, que realmente ele atendeu aqueles que eram os mais necessitados. Realmente no conceito de saúde do corpo físico, aqueles que mais necessitavam, efetuando milagres, curando leprosos, cegos, paralíticos, a mulher que tinha uma doença que perdia sangue constantemente, aquilo não se estancava, e ela só tocou nas vestes do Cristo e foi curada. Vários momentos em que ele atendeu as pessoas estrupiadas e os pobres e os publicanos, aqueles que eram impuros e indesejados pela sociedade. Realmente ele atendeu. E nós podemos interpretar nessa casca que a pessoa que ela está passando por dificuldades, por dores, e isso nós olhamos em nossa vida e conseguimos enxergar casos próximos a nós, e até nós mesmos, que só nos entregamos verdadeiramente ao Cristo, verdadeiramente aos seus ensinos, quando a dor toma conta de nós. Quando a charrua da dor, ela abre o sulco na terra, e ali o Cristo pode depositar as suas sementes na terra dura e firme do nosso coração. Só quando esse arado ele vem e abre esse terreno infértil e duro que Jesus consegue plantar as suas sementes. Quantos de nós que só estamos suscetíveis a escutar essa palavra, suscetíveis a colocá-la em prática e exemplificá-la no momento de muita dor, de muito sofrimento? É aquele ditado: ou vai pela dor ou vai pelo amor. E muitos de nós realmente só procuramos através da dor. Só procuramos quando a enfermidade nos aparece. Só procuramos quando um familiar nosso retorna para a paz espiritual no momento inesperado. Só procuramos
quando estamos numa crise financeira, só procuramos quando a desordem na vida material se instala. Nessa primeira interpretação que nós podemos dar para essa lição, realmente, vim para os pobres e estrupiados, porque realmente, só quando nós somos machucados, e isso o Evangelho nos fala, quando ele fala no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, pois nós já estamos sendo convocados, bem-aventurados nós que já estamos sendo convocados por Deus. Essa é a primeira interpretação que conseguimos ver, mas vamos aprofundar ainda mais. Quando vem a evolução, quando o tempo vai passando, quando nós temos contato com a doutrina espírita e os mensageiros que vieram exemplificando, aprofundando ainda mais a revelação, nós conseguimos enxergar que além da saúde do corpo, também nós temos a saúde espiritual. E olhamos para a nossa realidade espiritual, para aqueles que nos circundam, nós percebemos, constatamos com uma clareza que a nossa saúde espiritual está muito, muito, muito ruim. Nós ainda temos todas as imperfeições arraigadas dentro de nós, enraizadas numa profundeza. Nós ainda temos o orgulho tomando conta de nós, nós temos ainda a arrogância, nós ainda temos tantas coisas que atrapalham a nossa evolução. Orgulho, egoísmo, vaidade, todas essas imperfeições que impedem a nossa evolução espiritual. E aí o Cristo vem de novo com essa lição que se faz atual. Não vim para os sãos. Os sãos não precisam de mim. Os sãos não precisam de médico. Vim para aqueles doentes, para aqueles estrupiados. E muitas vezes, quando nós não enxergamos a nossa realidade, quando nós temos, assim como os fariseus que se achavam num nível superior e não queriam e não se entregaram verdadeiramente aos ensinos do Cristo, nós nos comportamos hoje como esses fariseus. Nós não entendemos que nós somos ainda imperfeitos. Nós ainda, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, não acreditamos verdadeiramente e deixamos que o Evangelho não faça morar em nossos corações. Podemos estar aqui, como eu disse, presentes de corpo, mas não aprendemos e introjetamos verdadeiramente. Deixamos a desejar. Deixamos de pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Deixamos de ser cristãos. Deixamos de realmente pôr em prática. Essa mensagem ela tem que ligar esse alarme dentro da gente para que façamos essa análise sincera e íntima de como nós estamos comportando e analisando a nossa vida íntima. Como está a minha saúde espiritual? O que eu tenho feito? Eu tenho aceitado verdadeiramente o Cristo dentro de mim, buscado essa melhoria ou não? E aí a notação de Kardec a respeito dessa passagem do Cristo, ele aproxima da doutrina espírita e vem falar sobre a mediunidade. A mediunidade que nós, quando começamos a entrar na doutrina espírita, olhamos para os exemplos que nós temos. Olhamos para a vida do Chico, olhamos para a vida de Divaldo, olhamos para a vida de vários espíritas médiuns que têm façanhas, psicografam, fazem curas, como Arigó, que fez inúmeras curas. Nós olhamos para esses fenômenos e ficamos maravilhados. E assim como todos fizeram, eu também fiz. E comecei a me pegar. Nossa, mas seria legal ter essa mediunidade ostensiva. Seria legal ter a capacidade de doar o meu fluido, materializar um espírito aqui ao meu lado. Seria legal eu olhar para uma pessoa, enxergar a dificuldade que ela se encontra na enfermidade do seu corpo e, pela uma comunicação mediúnica, trazer a cura para aquela pessoa. Ou psicografar e auxiliar no trabalho, né, na seara espírita. É muito legal, porque nós temos essa possibilidade de ajudar. Mas será que nós suportaríamos passar pelo que essas pessoas passaram? Vamos olhar a vida do Divaldo, assistam o filme, olhem a vida de Chico, assistam o filme para ter uma ideia de como era a vida dessas pessoas, o que eles enfrentaram, as dificuldades. Porque senão nós caímos no engano de achar que a mediunidade, aquele que tem uma mediunidade ostensiva, ele é o eleito.
ele é uma pessoa pura, é uma pessoa boa. E aí, quando surge um médium, quando aparece um médium que derrapou na sua vida, como existiram e vai existir, aqueles médiums que, por uma infelicidade, por uma imperfeição, deslizam na sua tarefa e não cumprem aquilo que vieram e que se programaram a fazer. Nós caímos nesse engano de falar, mas como assim? Mediunidade ela não tinha que ser dada a pessoas que têm uma capacidade, uma moral elevada? Como assim essas pessoas que detêm a mediunidade erraram, derraparam na sua vida? Isso acaba com a religião. E nessa anotação, Kardec vem nos mostrar que a mediunidade ela é uma faculdade dada por Deus, assim como todas as outras faculdades que nós temos. Nós temos a capacidade de enxergar, de ouvir, temos a capacidade de andar, temos tantas faculdades. E se Deus desse a faculdade de falar só para aquele que falasse coisas boas, só para aquele que visse as situações e não proferisse palavras negativas, não proferisse a maledicência, não proferisse tantas coisas ruins, quantos de nós estaríamos falando? Se ele desse a capacidade de ouvir só para aqueles que buscam ouvir coisas positivas, que não se intrometem em fofocas, em maledicência, aqueles que não estão ali buscando um deslize daquela pessoa para propagar essa. Quantos de nós estaríamos com a audição em dia até hoje? Quantos de nós? Então, a mediunidade ela é mais uma faculdade que Deus nos concede. E ali temos essa primeira interpretação de mediunidade. Mediunidade é um intercâmbio entre o mundo espiritual e a matéria. E ao ponto de dizer que dos espíritos nos dizerem que, em certo ponto, todos nós somos médiuns. Porque no momento do nosso sono, nós nos desligamos parcialmente ali do nosso corpo, entramos em contato com o plano espiritual e recebemos algumas influências do mundo espiritual. Somos levados a algumas colônias para receber algumas missões, algum auxílio, ou às vezes, como a frase do começo, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Dependendo da tua conduta diária, do teu pensamento diário, você não vai para um lugar muito bom. Você vai para um lugar não tão bom e não vai receber uma influência não tão boa assim. Então devemos ter essa primeira ideia do que é mediunidade. E tem a mediunidade ostensiva, que aí os exemplos que eu citei, a vida de Chico. Chico ele tinha uma mediunidade ostensiva desde ali da tenra idade, que ele enxergava, via, recebia influência para psicografia. Ali vemos Arigó, que demorou ali, eu acho que foi na fase dos 40 anos, que ele nunca teve nenhuma manifestação mediúnica, e ali a partir dos 40 que ele começou a ter essas manifestações mediúnicas e realizou inúmeras curas. Divaldo, desde pequeno, ele tinha e enxergava com uma clareza o plano espiritual, ao ponto de não identificar quem está encarnado e quem não está. Até a passagem no seu filme, que ele trabalhava na Previdência lá da Bahia, chegou um casal para ser atendido, ele levantou para atender, todo mundo ficou assustado de vê-lo atendendo, ninguém via nada e ele conversando com o casal. Aí ele só percebeu que era um casal desencarnado, que ele chegou no arquivo, pegou a ficha, estava carimbado óbito nos dois. Aí ele se tocou que era uma pessoa, que era um casal desencarnado. E aí ele combinou com a colega de trabalho, eu vou olhar para você, dar sinal de que tem alguém. Se você falar ok, tá encarnado, eu vou atender. Se você falar não, eu permaneço aqui sentado e deixo o espírito ali se debatendo. Então a capacidade mediúnica, mas são pessoas que tiveram uma dificuldade tremenda em sua vida, foram postos à prova, passaram a infância com dificuldade. Chico tinha uma madrasta que judiava, Divaldo, assim, apresentou inúmeras dificuldades. Tem uma passagem que eu sempre gosto de falar do Divaldo, ele entregando as marmitas para os moradores de rua. Ele foi entregar a marmita para ele tinha ali um balde onde ele fazia as suas necessidades, pegou e virou todo aquele balde no peito do Divaldo. Aquilo eu me coloquei na situação, eu de madrugada entregando, levando um balde de fezes na roupa, me sujando inteiro. Eu não sei, não respondo por mim. Coisa boa não ia sair daí.
Aí ele vira e fala, isso eu mereço, mas aqui eu tô te dando aquilo que é bom para você. E entregou ali a marmita para aquele irmão e continuou o seu trabalho como se nada tivesse acontecido na sua plenitude. E isso é um dos pontos, fora a doença. Nós vemos, o Chico, ele passou, a vida dele sempre foi, o corpo físico sofreu inúmeros problemas. Inúmeras situações, problemas cardíacos, de visão, assim como o Divaldo também, problema cardíaco, problema que até hoje o corpo dele padece com sendo posto à prova. E isso é mediunidade. A mediunidade ela vem para o resgate. É uma faculdade que Deus coloca na vida do ser humano para que ele faça o seu resgate. Nós temos a oportunidade com a mediunidade de ter contato com o plano espiritual. Nós temos em nossas mãos a luz que vai nos guiar pelo caminho correto. Os médiuns que trabalham na mesa mediúnica, que se colocam à disposição para ser esse canal de comunicação, que conhecem o sofrimento de perto daqueles que regressam para o plano espiritual em situações complicadas. Muitas vezes, espíritas que estavam aqui encarnados, tendo contato com a verdade, retornam ao plano espiritual e caem na realidade. Poxa, era verdade tudo aquilo que estava me sendo dito. E eu perdi a minha vida não levando a sério os ensinamentos. E agora, o que eu vou fazer? Tanto é que Eurípides Barçanufo fez um hospital para atender espíritas em estado de loucura que voltam para o plano espiritual. Então nós, aqueles que têm a mediunidade, que se colocam à disposição para trabalhar, que têm ali os instrumentos necessários para enxergar a verdade e ainda não entenderam e ainda continuam trilhando o caminho errado, o caminho diverso daquele que o Cristo nos está colocando, nós iremos padecer, sofrer. E não é culpa da mediunidade. Sim, é uma culpa, não vamos colocar culpa, mas é irresponsabilidade, uma ignorância daquele que está ali, que mesmo com um instrumento, mesmo com a luz em suas mãos, não está enxergando o caminho. Então, se coloca para nós. Os doentes são aqueles que precisam do Cristo. Não pense que mediunidade é como se fosse um dom, como se fosse uma coisa boa que estivesse acontecendo na vida do médium. É uma alerta para o médium. Não é para olhar para a mediunidade e falar, nossa, eu sou abençoado por estar recebendo essa oportunidade de trabalhar na seara. Sim, você é abençoado, porque é uma oportunidade de resgate. Mas então quer dizer que você deu uma derrapada muito grande lá atrás, você está necessitando tanto de resgate que Deus está colocando na tua mão. Ó, meu amigo, você já passou por inúmeras oportunidades, por inúmeras religiões, por inúmeras famílias, por inúmeros núcleos, e até agora você não aprendeu a amar. Até agora você não aprendeu a deixar o egoísmo de lado. Até agora a vaidade, o orgulho toma conta do teu coração, te deixa negro. Então vem cá, eu vou colocar nessa existência você com a mediunidade ostensiva para ver se os teus olhos são abertos verdadeiramente. Vem cá, vamos ver se agora você vai trilhar o caminho correto. E se você não seguir o caminho correto, a situação vai começando a ficar mais complicada. Você vai passando por mais situações difíceis. Você vai passando por mais complicações. E essa é a verdade que a lição vem nos trazer. A culpa, a responsabilidade não é da mediunidade em si. E ela não é dada para um eleito, não é dada para uma pessoa ela é dada para a pessoa buscar o seu resgate. E ele finaliza a lição dizendo que o bom médium não é aquele que dá comunicação à torta direito, em qualquer lugar, que dá várias comunicações, um volume maior de comunicações. Mas e sim aquele que está sintonizado com a espiritualidade superior. Aquele que sempre busca os conselhos com os espíritos evoluídos, com os benfeitores do trabalho em que ele está envolvido, e não se deixando influenciar por qualquer coisa que aparece, qualquer informação que vem do plano espiritual. Porque nós somos um canal aberto. E esse canal aberto, se o médium não se policiar, se o médium não ter uma conduta reta, se o médium não ter uma vida baseada nos preceitos cristãos, ele vai aproximar dele qualquer influência. Espíritos primitivos, espíritos que buscam a vingança, espíritos que
tentam qualquer coisa para prejudicar a vida dessa pessoa ou aqueles que estão ao seu lado. Como também temos acesso na literatura, inúmeras histórias que nos ilustram. Então nós, espíritas, temos que ter esse cuidado. Nós, aqui na Terra, não somos sãos, nós somos doentes, claramente doentes, porque aqui ainda estamos estagiando nesse mundo de provas e expiações. Ainda precisamos aprender, ainda precisamos deixar a matéria e buscar a nossa evolução espiritual. Olhar para a vida, não só por esse instante, mas olhar para a vida lembrando que nós somos espíritos. E quando falamos, o meu espírito não é um ser além, não, somos nós. Nós somos espíritos utilizando da matéria. Nós estamos estagiando aqui por 60, 70, 80, 90 anos. É um lapso temporal se formos comparar com a eternidade. Quantas vidas tivemos e quantas vidas nós teremos? Mas o que eu estou fazendo para o meu futuro? Pensando na vida espiritual. Eu, espírita, estou lendo as lições, estou colocando em prática no meu dia a dia, pensando na minha vida futura, pensando que quando eu partir daqui, eu vou encontrar a realidade. O que eu estou plantando para colher lá na frente? Para encarar essa realidade? O que eu estou fazendo? Eu estou procurando ser bom? Eu estou procurando ajudar? Estou procurando doar e fazer bom uso dos dons que me foi dado? E os dons aqui, todos os que eu falei, a visão, a audição, a fala, mediunidade, aqueles que vêm com a faculdade da mediunidade, tudo isso que nos foi oferecido para buscar ser melhor, as bênçãos que nos são concedidas, o que eu estou fazendo? O que eu estou buscando para a minha vida? Eu estou só pensando no meu momento presente, em aproveitar os prazeres, aproveitar todos os comodismos que a vida material me dá, e esquecendo do futuro ou não? E isso não quer dizer que nós temos que aproveitar a matéria. Aqui nós fomos colocados, nós precisamos da matéria, e Deus ele concedeu essa oportunidade do trabalho para o engrandecimento pessoal e, consequentemente, os ganhos materiais, porque com isso o homem ele tem a vontade, a ambição de buscar uma vida melhor, e com isso ele vai produzindo mais, fazendo descobertas, trazendo conforto, trazendo a tecnologia, e nada disso é ruim, e isso é a perdição da humanidade. Mas quando nós colocamos isso como finalidade última das nossas vidas, aí sim estamos errando. Isso é uma oportunidade, um instrumento para nosso crescimento, e não para atrapalhar a nossa evolução espiritual. Que tenhamos isso em nossas mentes, que possamos trazer isso para dentro do nosso coração, que possamos ser os verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, que cultivam dentro dos nossos corações e para aqueles que nos circulam, ajudando no meio onde eu estou vivendo. Para finalizar, trouxe uma lição do livro, O Livro da Esperança, psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel, em que ele nos fala: milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridas agora. Proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino mestre, e basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Todas as indicações do sublime formulário primam pela segurança e concisão. Nas perturbações do egoísmo, faze aos outros o que desejas que os outros te façam. Nas convulsões da cólera, na paciência, possuirás a ti mesmo. Nos acessos de revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser melhor, sê no mundo o servo de todos. Nos quistos mentais do ódio, ama os teus inimigos. Nos delírios da ignorância, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Nas dores por ofensas recebidas, perdoa 70 vezes 7. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Nas crises de incerteza,
Quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Nós, as consciências que reconhecemos endividadas, regozijamo-nos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde os que precisam de médico. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, que possamos refletir sobre a lição da noite, trazer realmente esses ensinamentos para dentro de nós e começar a seguir o Cristo. Começar, mesmo que seja um remédio amargo, mas começar a aceitá-lo, tomá-lo e colocar em prática e seguir verdadeiramente esse caminho. Que o Mestre Jesus esteja conosco, que Ele nos acompanhe de retorno aos nossos lares, que essa bênção possa envolver os nossos lares, a nossa família e todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Assim seja.